Eu sou a professora Isabela, da turminha C, terceiro ano. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, com o tema Gênero Textual, poema. Ao meu lado está a intérprete, professora Débora. Vamos lá? Sabiam que os poemas também podem contar histórias? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que realmente os poemas nos contam uma história? Esse que eu vou contar hoje, realmente sim. Hoje, a leitura é de um poema no qual duas meninas brigam por causa de um brinquedo. O que será que vai acontecer com elas? Vamos ver? Primeiro, vou falar quem escreveu este poema. Foi Olavo Bilac. Foi um poeta e jornalista. Nasceu em 1865, no Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Em seus poemas buscava a perfeição na forma de escrever versos. Faleceu em 1918. Então esse foi Olavo Bilac, quem escreveu. Não esqueçam isso. Então o nome do nosso poema é A Boneca. Escutem com bastante atenção porque vai ter perguntas. A boneca. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E, ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Vamos compreender um pouquinho do texto. Será que realmente aconteceu uma história nesse poema? Vocês poderiam me dizer que história que se passou nesse poema? Como que foi essa história? Aconteceu que foram duas meninas. Teve um conflito? Então já é a primeira pergunta. No poema, as meninas estão em uma situação de conflito. Quais palavras indicam isso? Vamos voltar no poema. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincava, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. A palavra brigavam lembra o quê? Um conflito, não é verdade? E ainda seguia. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. Quando grita, será que é um conflito também? Ai, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vale a pena brigar por causa de um brinquedo? Não, né? Olha só, presta atenção. Então, a história aconteceu que eram duas meninas que estavam brigando por causa de um brinquedo. Alguém aí já passou por uma situação dessa? De não conseguir compartilhar o seu brinquedo? Será que vale a pena mesmo brigar, resolver as coisas na violência? Não. Será que as meninas vão fazer as pazes? Toda criança, quando briga, passa 5 minutos, já está tudo bem. Agora eu pergunto para vocês, compensa resolver as coisas brigando? Como que foi o final da história? Elas conseguiram ficar com a boneca? Não, né? Porque cada uma queria a boneca, então uma puxava de cá, a outra puxava de lá e aconteceu o quê? Que a boneca rasgou.
Quem que conseguiu ficar com essa boneca? Ninguém. Pergunto outra coisa para vocês. Teria uma outra maneira de solucionar esse conflito? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, se fosse vocês que quisessem muito brincar com um brinquedo e o seu amigo também, como que nós poderíamos resolver essa situação? Sem ser com brigas, por favor. Ah, tia Isabela, eu acho que a gente poderia inventar uma outra brincadeira usando esse brinquedo. Muito bem. Poderia também aprender a compartilhar. Uma hora uma brinca, outra hora o outro brinca e assim vai. Então a brincadeira é para compartilhar. Falando nisso, nós lemos um poema. Pergunto a vocês: poema e poesia são iguais? As pessoas têm essa mania de achar que poesia e poema é tudo a mesma coisa. Mas vou explicar para vocês, não é bem assim. Primeiro, poesia não é um gênero textual. Vocês sabiam? Por quê, tia Isabela? Porque ela não tem uma estrutura. Como assim? A poesia está ligada a sentimentos, a emoções. Para que a poesia seja percebida e sentida, é preciso que o receptor, ou seja, aquele que recebe, esteja aberto a diferentes experiências sensoriais. Ixi, não entendi nada. Por exemplo, se a pessoa que está lendo para você, seja um poema, seja quando você for em um museu e estiver olhando uma obra de arte, se você que estiver vendo ou escutando não estiver aberto a sentimentos, sinto muito em dizer, mas ali você não vai ver uma poesia, porque a poesia está ligada a sentimentos, àquilo que te comove, entenderam? Então a poesia reside no campo das emoções e pode manifestar-se por meio de palavras, cores, imagens e sons, principalmente quando esses elementos estiverem carregados de sentimentalidade. Ai, tia Isabela, então eu entendi. Poesia quer dizer que é aquilo que me leva a sentir alguma coisa, ou uma raiva, ou uma emoção, ficar toda alegre. Isso mesmo, e não precisa ser somente textos. Então, tiram essa ideia da cabeça que poesia e poemas são iguais. Combinado? Tá, então pensando nisso, o que é poema? Ah, poema é um gênero textual que utiliza as palavras como material para escrever, organizando-as em versos e estrofes, ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-lo como gênero. A palavra poema significa fazer, criar, compor. Ah, então poesia não é um gênero textual, mas poema é? Sim, porque o poema tem uma estrutura. Ah, então eles. Agora eu tô começando a entender. Sim, o poema, ele tem versos e estrofes. E ele é escrito. Então é por meio das palavras que se faz um poema. Quando o autor está criando um poema, ele está usando ali a sua emoção. Então, vamos ver se todo poema tem poesia ou não. Como que é uma estrutura do poema? Olha para vocês verem no slide. Eu coloquei em vermelho uma frase, uma linha. Então, o verso é cada linha do poema. Por exemplo, deixando a bola e a peteca. Então, essa é o primeiro verso. Essa primeira linha é o primeiro verso. Se fôssemos contar, nós contaríamos cada linha do poema. Isso seria verso. Ah, e estrofe? Ah, vocês viram aí no poema que eu separei. Por quê, tia Isabela? Porque cada conjunto de verso do poema é a estrofe. Nesse caso,
De 4 em 4 linhas, se formou uma estrofe. Vamos contar aí, só para a gente ver quantas estrofes nós temos nesse poema? 1, 2, 3, 4, 5. Viram a diferença entre estrofe e verso? O que diferencia um poema de outros tipos de texto é a sua estrutura. As palavras de um poema estão dispostas em versos que, por sua vez, se agrupam em estrofes. Viram que nunca mais vão confundir ou vão esquecer o que seria um poema? Mas espera aí, todo poema tem rima? Aliás, vocês sabem o que é rima? Ah, quando o som final de uma palavra é igual ou parecido com o som final de outra. Podemos dizer que essas palavras rimam. Gente, Isabela, então eu vou só observar o som final das palavras? Então a rima não está relacionada ao início da palavra? É o som final de cada uma. Há poemas com rimas, mas também tem poemas que não têm rimas. Entenderam? A rima pode acontecer, ocorrer no meio ou final de cada versos de um poema, de uma canção, de uma quadrinha e etc. Vou deixar bem assim, vou deixar para vocês prestarem atenção nas palavras que eu vou ler, que eu grifei aí, ó, de amarelo. Peteca, boneca. Quais foram as sílabas finais dessas palavras? Ah, o cat, Isabela. Então, peteca, boneca. Não é que rimou? As duas terminaram com K. Muito bem. Brincavam, brigavam. Quais foram as últimas sílabas? O vão. Muito bem, então é isso. As rimas estão no finalzinho da palavra. Geralmente nas últimas sílabas, na última sílaba. Certinho? Essas foram as habilidades estruturantes da nossa aula. Revisão da aula. Nós lemos um poema. Como que é o nome do nosso poema? A Boneca. Agora vocês sabem quem escreveu, que foi Olavo Bilac. Nós aprendemos que poesia e poema são diferentes. Observamos e entendemos a estrutura do gênero textual poema. Nós entendemos também o que é verso, estrofe e rimas. Entendemos também que nem todo poema tem rima. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. Adorei estar com vocês hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!